Olá, eu sou Joaci Júnior, seu professor de Geografia, e esse é o Plano de Estudo Tutorado PET, volume 2 de Geografia. Você que assiste os meus vídeos, aproveite e compartilhe com seus colegas. Não se esqueça de inscrever-se no canal. Bons estudos! Esse vídeo é para você, estudante do primeiro ano do ensino médio, e na semana 4 o tema é Acordos Internacionais para a Conservação das Águas. Nesse vídeo você vai analisar as principais iniciativas nacionais e internacionais de conservação da qualidade da água. Bons estudos! Vamos contextualizar entendendo um pouco sobre a Agenda 21. Na Rio 92, que foi uma conferência realizada no Rio de Janeiro em 1992, uma conferência envolvendo diversos países, foi assinada a Agenda 21 Global, que foi um programa baseado num documento de 40 capítulos, que constitui uma abrangente tentativa para promover em escala planetária um novo padrão de desenvolvimento, que foi denominado Desenvolvimento Sustentável. A Agenda 21 ela pode ser definida como um instrumento de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis em diferentes bases geográficas, que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. Agora vamos estudar um pouco do capítulo 18 da Agenda Azul, da Agenda 21. Proteção da qualidade e do abastecimento dos recursos hídricos. Aplicação de critérios integrados no desenvolvimento, manejo e uso dos recursos hídricos. No item 18.1 está dizendo: os recursos de água doce constituem um componente essencial da hidrosfera da Terra e parte indispensável de todos os ecossistemas terrestres. O meio de água doce caracteriza-se pelo ciclo hidrológico, que inclui enchentes e secas, cujas consequências se tornaram mais extremas e dramáticas em algumas regiões. A mudança climática global e a poluição atmosférica também podem ter um impacto sobre os recursos de água doce e sua disponibilidade, e com a elevação do nível do mar, ameaçar áreas costeiras de baixa altitude e ecossistemas de pequenas ilhas. 18.2 A água é necessária em todos os aspectos da vida. O objetivo geral é assegurar que se mantenha uma oferta adequada de água de boa qualidade para toda a população do planeta, ao mesmo tempo que se preserve as funções hidrológicas, biológicas e químicas dos ecossistemas, adaptando as atividades humanas aos limites da capacidade da natureza e combatendo vetores de moléstias relacionadas com a água. Tecnologias inovadoras, inclusive o aperfeiçoamento de tecnologias nativas, são necessárias para aproveitar plenamente os recursos hídricos limitados e protegê-los da poluição. 18.3 A escassez generalizada, a destruição gradual e o agravamento da poluição dos recursos hídricos em muitas regiões do mundo, ao lado da implantação progressiva de atividades incompatíveis, exigem o planejamento e manejo integrados desses recursos. Essa integração deve cobrir todos os tipos de massas interrelacionadas de água doce, incluindo tanto águas de superfície como subterrâneas, e levar devidamente em consideração os aspectos quantitativos e qualitativos. Deve-se reconhecer o caráter multissetorial do desenvolvimento dos recursos hídricos no contexto do desenvolvimento socioeconômico, bem como os interesses múltiplos da utilização desses recursos para o abastecimento de água potável, saneamento, agricultura, indústria, desenvolvimento urbano, geração de energia hidroelétrica, pesqueiros de águas interiores, transporte, recreação, manejo de terras baixas e planícies e outras atividades. Os planos racionais de utilização da água para o desenvolvimento das fontes de suprimento de águas subterrâneas ou de superfícies e de outras fontes potenciais têm de contar com o apoio de medidas concomitantes de conservação e minimização do desperdício. No entanto, deve-se dar prioridade às medidas de prevenção e controle de enchentes, bem como ao controle de sedimentação,
onde necessário. Os recursos hídricos transfronteiriços e seu uso são de grande importância para os estados ribeirinhos. Neste sentido, a cooperação entre esses estados pode ser desejável em conformidade com acordos existentes ou outros arranjos pertinentes, levando em consideração os interesses de todos os estados ribeirinhos envolvidos. 18.5. Propõe-se as seguintes áreas de programas para o setor de água doce. A. Desenvolvimento e manejo integrado dos recursos hídricos. B. Avaliação dos recursos hídricos. C. Proteção dos recursos hídricos, da qualidade da água e dos ecossistemas aquáticos. D. Abastecimento de água potável e saneamento. E. Água e desenvolvimento urbano sustentável. F. Água para produção sustentável de alimentos e desenvolvimento rural sustentável. G. Impactos da mudança do clima sobre os recursos hídricos. Seguindo a esteira da Agenda 21, foi instituída no Brasil a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei número 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Ela ficou conhecida como a Lei das Águas. Essa Política Nacional de Recursos Hídricos, PNRH, estabeleceu instrumentos para a gestão dos recursos hídricos de domínio federal, que são aqueles que atravessam mais de um estado ou fazem fronteira, e se criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Ela ficou conhecida por seu caráter descentralizador e por criar um sistema nacional que integra a União, os estados e os municípios. Os comitês de bacia hidrográfica são entes do Sistema Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos e constituem o Parlamento das Águas, espaço em que representantes da comunidade de uma bacia hidrográfica discutem e deliberam a respeito da gestão dos recursos hídricos, compartilhando responsabilidades de gestão com o poder público. Comitê é um termo que indica uma comissão, uma junta, uma delegação ou reunião de pessoas para debate e execução de ações de interesse comum. A bacia hidrográfica é um território delimitado por divisores de águas, cujos cursos d'água em geral convergem para uma única foz, localizada no ponto mais baixo da região. Unindo os dois conceitos, Comitê de Bacia Hidrográfica, CBH, significa o fórum em que um grupo de pessoas com diferentes visões e atuações se reúne para discutir sobre um interesse comum, o uso da água na bacia. Posso citar como exemplo aqui o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pardo, no qual fazem parte diversos membros da sociedade civil dos municípios que abrangem a bacia do Rio Pardo. Chegou a hora de testar seus conhecimentos. Para responder às atividades 1 e 2, você lê o texto. A Agenda 21 é uma tentativa abrangente de promover em nível planetário um padrão de desenvolvimento que considere ao mesmo tempo mecanismos de proteção ambiental, equidade social e eficiência econômica. O enfoque da agenda leva em conta estratégias para a geração de emprego e renda, a diminuição de disparidades regionais, as mudanças nos padrões de produção e consumo, a construção de cidades sustentáveis e a adoção de modelos de gestão dos recursos hídricos. 1. Quais ações podem ser tomadas para garantir uma melhor gestão da água? 2. Considerando o município no qual você vive, como você avalia a implementação dos princípios da Agenda 21? Cite exemplos. 3. Os comitês de bacia hidrográfica foram criados para gerir o uso da água em diferentes escalas, local, regional e nacional. A. Como são organizados os comitês de bacia? B. Existe comitê de bacia no seu município? Como ele atua? 4. Considere a letra da música de Sá, Rodrigues e Guarabira, a música Sobradinho. E mais a mais vai cumprindo a prova.
tá no coração. O medo que algum dia mata meu sertão. Adeus, Jesus, casa nova 107. Adeus, pilão marcado, venho te engolir. Debaixo d'água, na ciguaia a vida inteira. Por cima da cachoeira, o carona vai subir. Vai ter barragem no salto do Sobradinho. O povo vai-se embora com medo de se afogar. O sertão vai virar mar, tá no coração. O medo que algum dia mata meu sertão. Vai virar mar, tá no coração. O medo que algum dia mata meu sertão. Com base no texto e na literatura sobre o assunto, de qual bacia fala a música? Quais são os principais problemas com relação a essa região hidrográfica? Quais são os maiores benefícios trazidos? 5. Crie um slogan, frase de efeito, para uma campanha publicitária que tem como intenção o consumo consciente da água. Se você tiver acesso às redes sociais, partilhe seu slogan com a hashtag Água é Vida. Chegamos ao final de mais uma explicação do Plano de Estudo Tutorado de Geografia, volume 2. Bons estudos, estou à disposição no WhatsApp de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h30, para sanar suas dúvidas. Inscreva-se no canal, indique para seus colegas e bons estudos.